Dermatite atópica é uma manifestação comum de diferentes origens, ou seja, diferentes gatilhos levam a uma manifestação dermatológica, ou seja, seria uma doença com vários gatilhos e vários inícios, ou a gente está falando de diferentes doenças com mecanismos semelhantes, ou um pouquinho de cada. Como é que a gente pode enxergar isso? E eu vou até trazer uma camada curiosa. Vamos pegar, por exemplo, as doenças infecciosas, né? Quando a gente não tinha as etiologias infecciosas, as doenças elas eram morfológicas. Então, se estão parecidas, ela é o mesmo grupo de doença. À medida que a gente foi descobrindo bactérias, a gente foi descobrindo vírus, a gente foi dando nome e sobrenome, vasculite nodular. Se é da tuberculose, está relacionado à tuberculose. Não tem nada a ver com tuberculose, é uma vasculite nodular. Tem a mesma manifestação histológica, duas doenças completamente diferentes, tratamento diferente. Com a evolução da imunologia, com a evolução da subclassificação dos linfócitos, subtipos. Se o pessoal não sabe, a gente tem 5, 6 tipos de linfócitos na pele. Dependendo da doença, a gente pode ter mais. Células dendríticas, a gente tem 4 tipos, né? E aí, dependendo se é pós-doença ou antes de doença, isso vai variando. E aí a gente vai tendo camadas, né? Camadas de conhecimento. E à medida que a gente vai fazendo essa imunofenotipagem, a gente começa a ter diferenças imunológicas. Será que isso vai permitir que a gente chame o que hoje a gente chama de dermatite atópica por nomes diferentes, dermatite atópica A, B e C? Como é que está a tendência? Eu sei que não vai ser uma resposta definitiva, né? Porque esse é um conhecimento em construção. Agora, entendo eu, assistindo às suas aulas lá de dermatite atópica no curso de imuno, já tivemos uma mudança significativa nesse sentido, né? Exatamente, Fábio. A dermatite atópica ela é, na minha forma de ver, e segundo os dados de literatura, várias doenças em uma, né? Então, a gente tem os chamados endótipos da dermatite atópica. O que é isso aí? É um nome complicado, mas é simples. Padrões de resposta discretamente diferentes em cima da mesma base para pacientes que têm background genético diverso. Então, por exemplo, a gente sabe hoje que a dermatite atópica pediátrica, aquela abaixo dos 10 anos de idade que seja, ela tende a aparecer mais um quadro de psoríase, muitas vezes. Ela se parece com o tipo de resposta que a gente vê na população asiática. A dermatite atópica do adulto, de pele branca, é diferente daquele paciente asiático. Que, por sua vez, é diferente do paciente de cor negra também. Então, existe o paciente que faz quadro de prurigo nodular. Durante muito tempo, o prurigo nodular, ele era uma doença conhecida pelo dermatologista, mas a gente não sabia bem onde que ia colocar o prurigo nodular. Prurigo nodular era uma outra doença, é uma doença que faz parte do quadro da dermatite atópica. Hoje a tendência é considerar prurigo nodular dentro do contínuo da dermatite atópica, uma forma peculiar em alguns pacientes que têm um determinado marcador genético e que respondem, inclusive, muito bem ao tratamento de dermatite atópica, às vezes até melhor do que pacientes, por exemplo, que tem, como eu estava falando, esse perfil asiático, que responde um pouquinho diferente. Então, endótipo é o nome que responde a isso. Da mesma maneira, Fábio, que psoríase foi uma coisa que avançou muito, mas a gente sabe que existem algumas psoríases que evoluem um pouquinho diferente. Nós tivemos uma aula fantástica agora recente sobre psoríase no curso de Imuno Expert, de imunodermatologia, e nós vimos, por exemplo, que a dermatite gutata funciona um pouquinho diferente, a dermatite de couro cabeludo, a dermatite de mãos e pés. E isso não é diferente na dermatite atópica. Prurigo nodular é uma forma específica. A dermatite atópica no asiático tem um perfil próprio, que tende a ser diferente do perfil no paciente caucasiano, no paciente de pele branca, que por sua vez é um pouco diferente daquele paciente de pele negra. Então, assim, essa diferença ela não é tão nítida na psoríase, mas na dermatite atópica ela aparece de uma maneira muito clara. E o que é mais importante, com repercussões terapêuticas, porque existem drogas que nós estamos vendo que são excepcionais para o padrão caucasiano da doença, para o padrão na pele negra, mas não tanto, por exemplo, para a pele asiática. Quando você tem dermatite atópica afetando muito o rosto, porque frequentemente não pega o rosto, ou pega menos, você tem uma resposta diferenciada a esse tratamento novo. Então, a melhor coisa que eu posso sugerir aqui para quem não é dermatologista, está acompanhando a gente, é que vá procurar um dermatologista que tem experiência com dermatite atópica. E se o colega está aqui acompanhando a gente, o que eu sugiro? Que você se atualize.
essa atualização é feita de várias maneiras. Vem acompanhar com a gente aqui no Pé Digital, vem para o curso de Imunodermatologia. A gente tem amplo material sobre dermatite atópica, sobre os novos tratamentos. Já tivemos aula sobre imunobiológico e perfil TH2, tivemos uma aula fantástica sobre tratamentos por inibidores de JAK. Então é isso, as informações estão aí, estão à disposição para que você possa acompanhar, tendo essa vontade, obviamente, de aprender, de não ficar parado, e como o Fábio fala sempre, de não deixar o trem passar e você nem perceber que ele passou. Porque depois, pessoal, é uma quantidade de informação tão grande para recuperar que você não sabe nem por onde começar, né? Eu vou te falar, Omar, se alguém que está assim, desligado da imuno, por algum motivo, ou porque não gosta, ou porque nunca se ligou, pegar um artigo zerado de dermatite atópica, vai ter dificuldade de entender o que está escrito ali. Isso eu não tenho a menor sombra de dúvida. Sim. Vai ler e não vai entender. Vai ser uma coisa assim, caraca, o que eles estão falando? Então, por onde começo, né? Por onde eu começo? Então, realmente, eu acho que vale a pena, né, ter uma ajuda nesse sentido, né? O que é um APLV? A colega está dizendo que tem um APLV, gastrointestinal e dermatite atópica. Todos os meus exames de IgE específica são normais. IgE varia pouco, entendi que é um pouco mais de 400. Essa minha alergia piorou muito após quadro de Ômicron. E aí eu queria trazer, né, a gente tem um podcast, no nosso podcast a gente tem um que a gente fala de interferência imunológica, chama-se Immunological Crosstalk. A gente pegou muito ali alguns exemplos de doenças infecciosas, imunológico crosstalk. Mas uma tradução livre seria interferência imunológica. Ela acontece em qualquer ponto. Toda vez que a gente tem em algum lugar acontecendo algum tipo de reação imunológica, aquilo afeta o todo. Então, até você falando, né, relação de pele e pulmão. São dois órgãos relacionados ao sistema imune de interface. E a gente sabe hoje que o sistema imune de interface se intercomunica. Então, quando o trato gastrointestinal percebe alguma coisa, ele sinaliza para todas as interfaces, em maior grau para o próprio trato gastrointestinal, mas chega lá no BALT, chega no SALT. Então, ela vai chegando nesses locais e aí você tem um pouco de comunicação. E aí, se a pessoa tiver sensibilidade nos dois órgãos, né, aí vai fazer sentido.